eu sou a Rita Rubalo Rosa e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Chegados a sábado, é dia do nosso episódio longo, que olha para o tema económico que se destacou esta semana. Portanto, hoje falamos da dívida pública, que no ano passado emagreceu 9,4 mil milhões de euros e pela primeira vez em 14 anos ficou abaixo dos 100% do produto interno bruto. Portugal teve uma dívida de 98,7% do PIB em 2023. Este resultado, 98,7%, significa a redução da dívida pública para valores abaixo do valor de 2010. No verão, esperava-se que este marco fosse atingido apenas em 2024, mas o crescimento da economia portuguesa ajudou a antecipar este resultado, que Fernando Medina diz ser bom para os portugueses. E saímos da lista negra dos países endividados. Conseguimos, com esta evolução da dívida pública, sair, em definitivo, da lista dos países mais endividados e começamos a aproximar bastante da média da zona euro. Mas afinal, como chegamos aqui e o que temos pela frente? Vamos ver o que estes resultados significam em conjunto com Miguel Prado, editor de Economia do Expresso. Olá Miguel, obrigada por te ter juntado. Olá Rita. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Começo por insistir no que acabei de dizer. Como é que chegámos aqui a um resultado abaixo de 100% do PIB? A trajetória de consolidação das contas públicas e, portanto, de redução ou contenção do crescimento da despesa pública tem sido feita ao longo dos últimos anos pelo atual governo, no sentido precisamente de trabalhar para reduzir a dívida pública e o rácio entre o estoque de dívida pública e o produto interno bruto e, portanto, há esse esforço de contenção. Foi um trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos e que teve em particular um esforço mais acentuado no final de 2023, quando o governo se apercebeu de que seria eventualmente possível conseguir fazer o tal brilharete de baixar o rácio da dívida para menos de 100% do PIB com algumas medidas adicionais. Ora, foi isso que aconteceu. Houve um esforço concentrado na reta final de 2023 para baixar a dívida pública e conseguir entrar em 24 com este resultado que poder-se-á discutir se tem objetivos ou intenções eleitoralistas ou não, mas do ponto de vista objetivo os números apontam para de facto uma trajetória bem sucedida de consolidação e de redução do rácio da dívida. Para quem nos está a ouvir e não perceba a diferença entre dívida em termos reais e dívida em percentagem do PIB, pode explicar mais ou menos a diferença entre o número real versus a percentagem do PIB? Ora, é sempre em matéria de dívida pública a referência tem sido e é a referência em termos relativos, ou seja, o peso que o estoque de dívida, ou seja, o montante bruto de dívida em milhões de euros tem em relação à economia e à riqueza gerada pelo país. Porque podemos ter um estoque de dívida e há países que têm um estoque de dívida muito maior do que o nosso, mas também têm uma economia maior e, portanto, o que importa, o que ganha relevância para perceber se um país ou uma economia tem as contas públicas em ordem, é de facto olhar para o peso relativo da dívida em relação à economia do país. Certo, porque a dívida até pode subir em termos reais, mas descer em percentagem do PIB. Sim, o estoque de dívida pode subir e mesmo assim o rácio da dívida em relação ao PIB pode melhorar. Portanto,
É isso que tem de ser posto em perspectiva e em análise, e do ponto de vista relativo há de facto uma redução para os referidos 98,7% com que fechou 2023, que era um objetivo que até estava traçado mais para a frente. Pois, mas o facto também de haver previsões para o crescimento da economia em 2023, o governo apontava para 2,2% e acabou por ser até mais, 2,3%, disseram os dados do INE recentemente. Também ajudou para o governo fazer aquele sprint final? Não, ajuda. É evidente que se o produto interno bruto crescer, e crescer de forma mais robusta, mantendo-se a trajetória de redução de dívida, há um impacto ainda melhor em termos de redução do rácio da dívida. A economia efetivamente cresceu, e cresceu ligeiramente acima daquilo que eram as previsões. Não foi um crescimento tão robusto como tinha sido do ano anterior, mas foi um crescimento, em termos objetivos, foi um crescimento do PIB que favoreceu estas contas de redução do rácio da dívida. Mas também é importante notar que essa redução está muito concentrada e muito associada ao tal esforço de diminuição do endividamento e do estoque de dívida que beneficiou de um conjunto de medidas de reembolso de linhas de obrigações do Tesouro, inclusivamente de reembolso de uma parte da dívida que tínhamos e que herdámos ainda do período da Troika, da assistência financeira. Portanto, um conjunto de operações que as entidades públicas levaram a cabo na reta final de 23, mas também a beneficiar desse crescimento económico. Sim, a política que já vinha desde 2015, 2016, sensivelmente, que era de redução da dívida, foi feita também à custa de menos investimento público, exceto os anos da pandemia. Houve a política de redução de endividamento, digamos assim, a política de consolidação orçamental implica sempre algum tipo de sacrifícios. E esses sacrifícios estão essencialmente ligados à gestão da coisa pública ou dos dinheiros públicos, da mesma forma ou de uma forma muito semelhante àquela com que gerimos as contas em casa. Para termos as contas em ordem dentro de casa, precisamos de fazer, de facto, sacrifícios, por vezes reduzir ou limitar o investimento e a despesa pública, a menos que haja um crescimento económico tão pujante que permita, e esse tem sido um dos argumentos do governo, que permita aumentar a carga fiscal ou aumentar as receitas fiscais, porque se houver mais gente a trabalhar, há mais gente a pagar impostos, e isso beneficia as receitas fiscais e acaba por permitir libertar meios para as funções do Estado e para canalizar recursos para onde eles são necessários. Portanto, há mas é de facto um trabalho exigente em termos orçamentais de gerir um objetivo de consolidação, de redução de despesa e de redução de endividamento do Estado, ao mesmo tempo não descurando as necessidades de assistência à população e aos contribuintes que são exigidos. Mas felizmente não somos nós que fazemos esse trabalho, só noticiamos. Estamos claramente melhor, podemos dizer assim, tendo recebido até os parabéns do Comissário Europeu para a Economia, mas no fundo, porque é que damos tanta importância a este indicador? É fundamental que os Estados tenham, como aqui já referi, as contas em ordem. Se um Estado tiver a despesa pública descontrolada, ou se tiver um endividamento estratosférico em termos relativos, é um Estado que está com a corda na garganta. E estando com a corda na garganta, o que acontece é que, para se endividar,
terá de pagar juros mais altos. Ora, quanto maior for o encargo com juros e quanto maior for a despesa que um Estado tenha com juros, menor é a disponibilidade financeira ou de recursos para os afetar a outras funções do Estado. Há aqui um ciclo. Há um ciclo. Portanto, quando nos perguntamos ou quando nos questionamos sobre a importância desta redução da dívida pública, ela tem importância pelo quê? Porque quando o governo sublinha que há aqui um potencial de poupança, ou seja, baixando a dívida, podemos projetar que pouparemos 3,3 mil milhões de euros em juros na próxima década. Esta foi uma das mensagens transmitidas esta semana. Ora, é relevante, tem alguma relevância. 3,3 mil milhões de euros é aproximadamente 1/5 do orçamento anual do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a libertação de despesa com juros que o Estado tem todos os anos, ou de uma parte dessa despesa, permite alguma folga para o cumprimento de outras linhas de despesa que o Estado tem. Sim, Medina disse que esta poupança durante a próxima década vai ser boa para as famílias. Ele falou também que pode afetar os juros que nós, empresas e particulares, pagamos. De que forma é que isso está interligado? Por um lado, há a questão que já referida da libertação de meios dos encargos com juros, que, sendo menores, libertam meios para outros capítulos do orçamento do Estado. Mas, por outro lado, um Estado com um melhor rating e uma melhor avaliação pelas agências de notação financeira é também favorece também a avaliação que algumas empresas de maior dimensão podem ter nos mercados de crédito, se forem empresas que estão muito dependentes do mercado nacional, do mercado português. Ter um Estado pode fazer diferença, ter um Estado com um rating melhor ou pior, porque também o seu rating poderá ser afetado em função dessa avaliação que é feita pelos agentes externos da credibilidade de um Estado e das contas públicas desse país. Portanto, nesse sentido, pode haver um efeito positivo e benéfico para o mercado financeiro, de uma forma geral, desta consolidação que é feita ao nível do Estado português. Já falámos aqui dos possíveis objetivos por trás do sprint final de 2023 na recompra de dívida, para tentar baixar aqui a dívida pública. Achas que desde que o Primeiro-Ministro se demitiu, achas que Medina tinha logo esse objetivo? Queria sair de cena com uma imagem limpa e que tinha cumprido os seus objetivos? O Ministro das Finanças já tem vindo há algum tempo a assumir esta linha de dar prioridade à consolidação das contas, à limitação do crescimento da despesa, portanto, à adoção de políticas prudentes do ponto de vista das contas públicas. Essa mensagem ou essa intenção de que o governo PS fique ou possa ser lembrado como um governo de contas certas já é anterior à queda do governo. Agora, parece-me bastante evidente que há aqui uma vontade de mostrar que o governo sai, mas sai com a casa arrumada e conseguindo antecipar um objetivo que estava traçado para mais para a frente, de ter uma dívida pública, um rácio de dívida pública inferior a 100% do PIB. Sim, do ponto de vista da percepção que os agentes económicos, financeiros têm da gestão das contas públicas, há um brilharete que depois tem de ser posto em perspectiva em relação àquilo que o Estado devolve e entrega às pessoas. E aí há, de facto, questões que serão colocadas à discussão na campanha eleitoral, que têm a ver com os problemas da habitação, da saúde, do ensino, das forças de segurança, da remuneração dos funcionários públicos e de várias categorias profissionais.
E tudo isso tem de ser posto em perspectiva, mas do ponto de vista estritamente ligado às finanças públicas, houve um objetivo, já existia, e houve um objetivo reforçado no final do ano de sair com uma imagem positiva por parte do Ministro das Finanças. E tendo em conta que vamos ter eleições no próximo mês de março, achas que Medina também o fez pelo PS? Ele é socialista, toda a gente, todos sabemos, e efetivamente na conferência de imprensa que houve durante a semana, ele fez questão de sublinhar que só por 2 vezes em 50 anos é que a dívida, o estoque real da dívida baixou, e foi em ciclos socialistas. Achas que ele também está a tentar um discurso quase pré-campanha? Não é um discurso pré-campanha, é um discurso de campanha. Sim. E é evidente que os governantes, e é evidente e é legítimo até que Sim. os governantes procurem defender o trabalho que fizeram, as bandeiras que assumem, e por isso parece-me bastante natural que o Ministro procure enfatizar os bons resultados conseguidos neste domínio. Não me parece nada surpreendente que o faça. É expectável. Agora, de facto, caberá ao eleitorado avaliar os resultados da gestão das finanças públicas conseguidos pelo atual governo, mas também as lacunas que sabemos que continuam a existir, Certo. na gestão do país e de vários dossiês que mexem com a vida dos cidadãos. Miguel, muito obrigada. Foi mais uma conversa aqui no nosso podcast Economia Dia a Dia. Antes de ir embora, convido a ouvir o mais recente episódio do podcast A Próxima Vaga, onde Francisco Pinto Balsemão conversou com Joana Batista, vereadora da Câmara de Oeiras, e João Barros, engenheiro, sobre a relação entre inteligência artificial e mobilidade. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de João Martins e Tomás Delfim. Obrigado aos dois. A si, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para rrrosa@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.